Boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. Estou compartilhando o link da sala para o pessoal começar a entrar, tá? Ailton, quem é a pessoa que vai compartilhar o PowerPoint para que eu libere aqui o host? Correu, Vai Wesley, o Marcelo Pereira. Marcelo. Marcelo, tenta compartilhar, por favor, para ver se fica certinho. Agora. Está visualizando? Sim. Ok. Vamos aguardar uns 10 minutinhos, mais 4 minutinhos para ver se entra mais gente, tá? Perfeito, Wesley. A hora que for para começar é só avisar. Combinado.
Às 7h15 a gente começa, ok? Combinado, Wesley. Bom, gente, então vamos começar, né? Eu acho que já deu horário. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Desculpa, eu estou no trânsito aqui, mas a gente não poderia deixar de fazer esse momento, né? A abertura oficial das atividades da TEC. Agradecer a MenSafe, a Fortec, o Marcelo. Agradecer também aí a todos que estão presentes. Agradecer pela oportunidade de nós estarmos iniciando mais esse, vamos dizer assim, esse ano letivo, né? Agradecer também ao Ailton, que foi a pessoa que possibilitou esse momento. Então, hoje nós vamos estar iniciando aí com essa parceria. Vamos aproveitar para falar um pouco mais de LGPD, tendo visto que muitas novidades surgiram, né? E aí eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes. Marcelo, fica à vontade. À medida que nós formos evoluindo, a gente pode bater um papo. Fique à vontade também para falar no chat, mandar mensagem. Esse é o nosso meio. Para quem não conhece, me chamo Wesley Rabelo, estou na presidência da ATEC, e nosso objetivo é sempre estar proporcionando esses momentos, essas reuniões, justamente porque entendemos que a gente pode alavancar a TI do estado do Amazonas. Obrigado a todos e tenhamos hoje todos um ótimo evento. Marcelo, é com você, meu amigo. Marcelo e Ailton. Vamos lá. Obrigado à TEC, obrigado a todos presentes aí. Boa noite, tá? A ideia aqui, pessoal, é falarmos um pouco mais de LGPD, né? Vamos falar para vocês o que não contaram para vocês sobre a necessidade de adequação em projetos e as novidades, tá? Porque parece que vocês já tiveram aí vários encontros onde vocês falaram sobre a LGPD, então não tem sentido a gente falar em questões técnicas, e aqui a gente vai falar em questões mais práticas. Fiquem à vontade de fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Meu nome é Marcelo Pereira, eu sou advogado, especialista em direito digital, privacidade e proteção de dados, sou certificado pela maior certificadora mundial, a Exim, tá? Sou instrutor da própria Exim também, e juntamente com o Rodrigo da MenSafe e o Ailton da Fortec, nós compomos uma consultoria onde a gente promove a adequação de empresas à LGPD e atuamos como DPOs, né? Não só no meio privado, mas também no poder público, tá? E vamos trazer um pouquinho de prática aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho a mais, mas vou deixar aqui o Rodrigo e o Ailton se apresentarem aqui rapidamente para que a gente comece aqui a falar um pouquinho. Vai lá, Rodrigo, por favor. Boa noite a todos. Obrigado aí, Marcelo. Sejam muito bem-vindos aí. Como o Marcelo falou, acho que o foco é exatamente a gente mostrar aqui o que não passou
foi falado de LGPD ali, tentar colocar prática, que a gente sempre busca. Eu sou responsável hoje pela MainSafe, nós trabalhamos em parceria com o Marcel, com a Ailton também. Trabalho por mais de 16 anos trabalhando na área de segurança da informação, gerenciamento de projetos, e parte aí ligada aí à parte de auditoria, ISO, e também instrutor pela Equizim desde 2019, com foco tanto na formação do CISO e do DPO pela Equizim, né, que é o órgão aí certificador aí que tem grande presença aí, de forma geral, aí no internacional e no Brasil, principalmente o foco do DPO. Esperamos conseguir trazer aí o máximo de informação que a gente conseguir, que ainda não foi falado aqui, né, dentro aí do dia a dia. Bom, sejam muito bem-vindos. Ailton, fica à vontade. Bom, pessoal, boa noite. Como o Wesley comentou, a gente ajudou aí a trazer esse evento para Manaus, né? Eu tenho muitos amigos aí em Manaus, e é o que o Marcelo colocou, o Rodrigo, a ideia é trazer não é trazer o mais do mesmo, né? Sempre a gente teve aí várias reuniões de LGPD. Aqui a ideia é tentar apresentar algo que não foi contado, que não foi apresentado, e eu vou deixar aí para o Marcelo conduzir. Agradeço muito a presença de todos. A qualquer momento vocês podem interromper para tirar dúvidas. Segue, Marcelo. Isso aí, maravilha. Obrigado. Maravilha aí, ó. Bom, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é importante num projeto de LGPD e também sobre as novidades, o que é ser DPO, se todo mundo está obrigado, o que deve ser feito, né? Para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que, obviamente, trazer à tona o que fez com que a LGPD se tornasse o que se tornou, né? Quando a gente fala em privacidade e proteção de dados, pessoal, isso não é novidade no meio jurídico, não. Tá? Privacidade e proteção de dados está previsto lá na Lei de Acesso à Informação, está previsto na Constituição Federal, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, está previsto no Marco Civil da Internet, em outras legislações, inclusive, fora do Brasil. Mas por que a LGPD, se isso já estava previsto lá, por que a LGPD é que se tornou famosa? Por causa disso aqui que vocês estão vendo, pessoal. A LGPD, de maneira bem direta, ela prevê sanções e sanções pesadas. Tá? Chama atenção aqui para 3 delas, as 3 primeiras, tá? Que você já conhece, eu vou falar aqui mais do mesmo. Advertência, tá? Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 50 milhões por infração. Leia esse aqui, pessoal, primeiro ponto, pessoa jurídica pode se caracterizar grupo. Tá? Então, grupo econômico também se caracteriza aqui. Se tem uma empresa, uma parte relacionada que descumpriu o LGPD e, de alguma forma, essa empresa ela caracteriza um grupo, ela também está passível a sofrer essa sanção. E multa diária, observada o limite acima. A NPD, que é a autoridade nacional, ela estipula a multa diária para fazer com que as empresas e o poder público cumpram, né? Teoricamente não o poder público, mas as empresas elas cumpram determinações dela sob pena de multa diária até o limite acima. Mas, pessoal, ninguém quer pagar multa. R$100 que seja, eu odeio pagar multa de trânsito. Quanto mais pagar uma multa, o descumprimento é LGPD, num patamar alto, que pode alcançar até 2% do meu faturamento. Mas sabe quais são as piores sanções? São essas duas aqui. Ó. Publicização da infração. Isso na nossa opinião, tá, pessoal? Não quero pagar multa de R$50 que seja. Mas a publicização da infração, ela pode representar o fim do meu negócio. Nós passamos anos e anos lutando para tentar criar um bom nome no mercado, para tentar fazer uma marca, a marca da nossa empresa se tornar uma marca forte, e por um eventual vazamento de dados, a gente pode vir a ser obrigado pela autoridade nacional a vir a público falar que nós demos causa a um vazamento de dados ou demos causa a um incidente de segurança e publicar isso num meio de comunicação onde várias empresas estão aí, várias pessoas, vários titulares de dados têm acesso. Isso aqui, pessoal, é ótimo para a concorrência. O concorrente, se fosse o concorrente, soltaria o primeiro slogan. Olha,
vem para cá, porque lá no meu concorrente tem vazamento de dados. Na minha opinião, na nossa opinião, isso daqui é o pior cenário, um dos pior cenários possível. O prejuízo institucional de você não cumprir a lei ou dar vazão a um incidente de segurança podem não ser mais, pode ser irreversível. Então, anos e anos de luta para que você possa exercer sua atividade no mercado, ser reconhecido, ele vem a criar aí um problema sério, onde você vai ter aí a sua imagem abalada, tá? A outra pior, na verdade, essa é a pior de todas, bloqueio dos dados pessoais ou eliminação dos dados pessoais da minha empresa. Pessoal, eu não vejo uma empresa hoje que consiga atuar no mercado sem a utilização de dados pessoais. Vamos lá. Eu não tenho clientes. Eu tenho clientes, mas eu não coleto dados pessoais dos meus clientes. Meus clientes são todas pessoas jurídicas. Perfeito, mas se você tem funcionário, você tem que ter dado pessoal. E se você vier a ser obrigado a não poder mais ou bloquear esses dados pessoais, como é que você vai manter a sua atividade? Se eu não posso mais ter dados pessoais dos meus funcionários, ou não posso utilizá-los, ou mesmo de clientes, eu não posso fazer nada. Eu entrei em default e eu tenho um problema sério. Tá? Essas duas sanções, pessoal, publicização e bloqueio dos dados pessoais ou eliminação, são sanções previstas na LGPD e que poucas pessoas falam dela. Você vê aí nitidamente, acredito que a maioria de vocês, quando ouvem a LGPD, todo mundo fala dos 50 milhões. Todo mundo vai na penalidade de 50 milhões. Pessoal, uma empresa, para tomar uma multa de 50 milhões, ela tem que ter feito muita coisa errada. Muita coisa errada. Mas uma empresa, para ter a publicização da infração, ela não precisa fazer muita coisa errada, não. Teve um bloqueio de dado pessoal numa segunda hipótese, eu já sofri uma advertência, sofri uma multa e, mesmo assim, descumpri a LGPD. Bloqueio dos dados pessoais. Então, pessoal, chamo atenção aqui para vocês que o maior prejuízo em não cumprir ou não adequar o seu negócio à Lei Geral de Proteção de Dados é o prejuízo institucional. O prejuízo à imagem e o prejuízo à própria sobrevivência, né, da própria empresa. Passando aqui um pouquinho para frente, falando um pouquinho agora de tendências de 2023, pessoal. Pessoal, houve aí uma sofisticação e um considerável aumento de ataques cibernéticos. Enquanto nós estamos aqui fazendo a nossa palestra, apresentando aqui algumas informações, tem um hackerzinho de 12 anos tentando invadir algum lugar. Ele vai invadir, pessoal. Não tenha dúvida. Ele está muito na frente, muito mais na frente do que vocês imaginam em sofisticação e na forma de abordagem. Todo dia ele tem uma nova forma de gerar um incidente. Em 2022, houve um aumento em ataque cibernético de 34%. Isso vai aumentar mais agora em 2023, pessoal. E lembrando que agora qualquer ataque que você venha a ter, ou qualquer incidente de segurança que você venha a ter, que, de alguma forma, ele gere risco, ou, olha só, gere risco ou gere dano. Ele tem a suspeita de risco ou gere um dano para o titular de dados, necessariamente você tem que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Para ter um formulário, ser obrigado a entrar lá no prazo máximo de 2 dias úteis, fazer a comunicação e comunicar o que de fato aconteceu. E a NPD, pessoal, ela não vai querer só escutar o que você está falando, não. No formulário dela, ela pergunta o que você já fez dentro da sua empresa para tentar evitar esse tipo de situação. Se você coloca lá que você não fez nada, você já está com um problema sério de compliance, um problema sério perante a NPD. Se você fez, a NPD já se manifestou no sentido, nós vamos considerar isso para uma eventual penalidade. Outro ponto, pessoal, que aumentou bastante, ransomware, sequestro de dados. E eu, Rodrigo Ailton, participamos de diversos incidentes de segurança, inclusive incidentes muito grandes, envolvendo, inclusive, grandes empresas, tá? Geralmente acontece numa sexta-feira à noite ou num feriado, e sempre assim, tá, pessoal? O ransomware, como a maioria de vocês deve saber,
é o sequestro de dados. Um hacker, ele entra utilizando o que a gente chama de brute force, ou ele tenta adquirir a senha de alguém que tem acesso ao servidor, ele vai lá, pega os dados pessoais ou os dados de negócio que existam, ele criptografa aquilo ali e só ele tem a chave. Ele liga para você, ele te manda uma mensagem, te manda um e-mail, falando que ele só libera para você se você pagar um resgate. Já participamos ativamente de diversas negociações, professor. Parece até sequestro mesmo, tá? Você tem que ir lá, você pede para ele na Deep Web 50 megas do arquivo que ele adquiriu para comprovar se o arquivo é meu mesmo. E outra coisa, você vai pagar e você não tem certeza se você vai ter esse produto novamente. Em diversas situações onde nós não recomendamos pagamentos, tá, pessoal? Em diversas situações onde já se efetuar esse tipo de pagamento, a maioria delas você não teve o acesso de volta. E quando teve, foi por um período muito curto, onde o hacker voltou a te extorquir. Phishing. O tal phishing são e-mails com links que vão coletar informações, que vão espalhar um antivírus, enfim. Houve um aumento de 34% em 2022 e vão aumentar agora, pessoal, muito mais em 2023. As empresas elas precisam estar antenadas com relação a isso, adotando medidas técnicas, medidas de segurança técnicas e administrativas, e a gente vai falar o que seriam essas medidas técnicas de maneira bem prática aqui, para que vocês fiquem resguardados. Proteção de dados, pessoal, hoje ele entrou, hoje não, já tem um ano que ele entrou, ele faz parte do que a gente chama de cláusula pétrea na Constituição Federal. Cláusula pétrea é aquela cláusula que é imutável. Eu não gosto de falar que ela é imutável, do ponto de vista jurídico, eu falo que você pode mudar uma cláusula pétrea desde que seja para melhor. Tá? Proteção de dados pessoais entrou no artigo 5º da Constituição Federal. E o artigo 5º ele fala de direito à moradia, direito ao trabalho, direito fundamental, são direitos fundamentais. A proteção de dados está no mesmo nível agora que os direitos mais fundamentais, né? Então, ela acaba se tornando um direito fundamental. Isso ganha força. Então, nós temos a LGPD aqui, mas nós temos a Constituição Federal indo mais além. Hoje, ela está em um status de direito fundamental, pessoal. Início das multas. Coincidentemente, hoje, a ANPD soltou o regulamento de dosimetria, que era o último regulamento, a última coisa que faltava, que era basicamente a fórmula para se aplicar a sanção, tá, pessoal? Ela soltou hoje, já com vigência a partir de hoje, a partir de março, as multas elas devem começar a surgir. O presidente da ANPD, da Autoridade Nacional, que é quem fiscaliza, falou que já existem 8 multas a serem aplicadas, né? E que algumas das pessoas vão assustar, mas faz parte da continuidade do trabalho da ANPD, que já vem desenvolvendo uma política de fiscalização, uma política de educação desde 2020, quando ela foi efetivamente foi criada em 2019, 2020, onde ela conseguiu ali, tentou educar as empresas, mas agora chegou num período aí de fato, aplicação da multa. Já está tudo pronto, basta aplicar, já existem processos lá, só faltam o cálculo da multa. O Brasil precisa entrar na OCDE, pessoal, como membro efetivo. E para que o Brasil entre na OCDE, necessariamente ele precisa aderir a algumas exigências daquela organização. Dentre elas, proteção de dados pessoais como algo essencial. Então, tudo que se fizer dentro do Brasil, necessariamente você, a partir de agora, tem sim que prezar pela proteção de dados pessoais. Isso afeta todos nós, pessoal. De pequenos empresários até grandes empresários, grandes corporações. Né? Essa é uma consequência. Aumento das ações de titulares de dados, pessoal. Titular de dados agora descobriu, lembra que quando o Código de Defesa do Consumidor surgiu no Brasil, surgiu um boom de ações judiciais, mesma coisa vai acontecer e já está acontecendo no judiciário. Tanto no aspecto civil, são pessoas que se sentiram lesadas por um eventual vazamento ou utilização indevida e propõem uma ação requerendo ali a obrigação de se encerrar aquele tratamento e uma indenização por danos morais. Tá? Lembrando, o titular de dados ele pode propor ação judicial, tá, pessoal? E independente disso, você pode ser multado. A multa é administrativa. A indenização é algo diretamente ligado ao titular de dados. Você pode ser tanto
multado pela autoridade, quanto também sofrer ações judiciais. Ações trabalhistas, pessoal, nós temos visto aí reversão de justa causa por má utilização de dados pessoais de funcionários. Se você utiliza o dado pessoal do seu funcionário de maneira indevida ou não deixa para ele transparente como você utiliza esse dado pessoal, você está correndo um sério risco de uma demanda trabalhista. E lembrando, pessoal, não tenho nada contra, pelo contrário, sou advogado, né? Mas quando se propõe uma ação trabalhista, a ideia é se propor e se discutir muita coisa para que você venha ter aí um acordo ou venha se forçar um acordo com as corporações. Isso é normal, né? É assim que funciona a Justiça do Trabalho, né? Com certeza essas ações elas vão pesar aí também, tá, pessoal? Intensificação das ações civis públicas, o Ministério Público Federal já propôs diversas ações, inclusive uma contra o Mercado Livre, tem ações aí pesadas que o Ministério Público Federal vai tocar com relação, já vem tocando com relação à discussão sobre privacidade e proteção de dados pessoais. E lembrando, pessoal, você pode ser penalizado, ter uma multa administrativa, você pode sofrer uma ação individual do titular de dados e, além disso, uma ação civil pública do Ministério Público Federal. Todas as três são passíveis, tá? E ações coletivas, tá? E esses são os órgãos de defesa do consumidor, que também estão bem ativos, Senacom, por exemplo, onde ele pode perceber ou pode identificar numa relação consumerista, querendo ou não, que a empresa ela não cumpre a LGPD e ela pode propor uma ação coletiva ali, também pedindo indenização por danos morais coletivos. Enfim, pessoal, a gente está querendo colocar para vocês aqui as tendências e o que de fato deve acontecer nesse próximo ano de 2023, considerando que a partir de agora as multas elas serão efetivamente aplicadas, tá? A partir de hoje, né? E aí, pessoal, para que a gente consiga fazer esse tipo, para que a gente consiga adequar as empresas à LGPD, a nossa consultoria, para que a gente consiga seguir em frente e fazer um bom trabalho, você precisa ali de cumprir ali, de ter uma equipe multidisciplinar, pessoal, tá? A adequação à LGPD de uma empresa ou de um ente público, ela não se dá só por um advogado, pessoal. Se você contratar um advogado para fazer a adequação à empresa, ele não vai conseguir adequar a sua empresa. Se você contratar uma pessoa de TI para fazer a adequação à sua empresa, ele não vai conseguir fazer essa adequação. Se você contratar um profissional de segurança da informação, ele também não vai conseguir fazer a adequação. Você só consegue fazer a adequação de empresas e atuar como DPO se você tem uma visão geral, uma equipe multidisciplinar, pessoal. Você precisa ter aí os 3 pilares para que você consiga exercer e atuar nesse sentido, tá? Pilar de segurança da informação, que é o profissional de segurança da informação, ele precisa identificar todos os dados pessoais que você tem dentro da sua empresa, todas as informações. Você tem política de segurança? Você tem política de privacidade? Seu site está ok? Seu site tem o cookie? Seu site tem SSL, aquele cadeadinho? Você, quando abre a possibilidade de gerar um contato ou de fazer um contato com o seu cliente, você explica para ele o que você está fazendo? Enfim, segurança da informação, profissional de segurança da informação na equipe multidisciplinar, ele vai estar ali tentando coletar esses dados e organizar aquela informação para gerar naquilo ali um relatório que é obrigatório, e esse relatório ele necessariamente tem que conter todas as informações, todos os dados pessoais, com quem você compartilha, quem são os seus fornecedores, quem tem acesso a essas informações, isso tudo no âmbito da segurança da informação. Está tudo muito bonito, pessoal. Você conseguiu coletar essas informações, você já tem tudo mapeado, está tudo desenhado, você sabe aonde estão os dados pessoais, em qual servidor ele está, com quem você compartilha, agora você vai para o jurídico. O que o jurídico faz, pessoal? E jurídico, quem atua no jurídico tem necessariamente advogado. Um profissional de TI e de segurança da informação não pode opinar sobre questões legais, o exercício legal da profissão. Então, você precisa também de um profissional de segurança da informação. Do mesmo jeito que o advogado ele não pode opinar na segurança da informação, ele pode ajudar. O profissional de segurança da informação também não pode opinar no jurídico. O jurídico, então, ele tem que ser feito por uma equipe jurídica, um advogado especialista. Esse advogado ele vai pegar todos os contratos que você tem
e ele vai adequar os seus contratos à LGPD. Pessoal, se vocês vão lá no Instagram e veem lá aqueles kitzinhos, pague R$90 para fazer com as cláusulas contratuais e todos os documentos de LGPD prontos, me contrate, pessoal, você está no caminho errado. Tá? Não existe. Nós já participamos aqui de mais de 40 projetos de LGPD, inclusive nós atuamos como DPO em vários, e falo para vocês, eu como advogado, nenhum projeto é igual ao outro. Eu tenho cláusulas que são parecidas, tenho cláusulas que são idênticas, mas eu não tenho cláusulas, todas as cláusulas gerais para cada tipo de negócio que sejam iguais. Não existe script, pessoal. Para que eu consiga fazer um contrato e para que esse contrato funcione muito bem, eu tenho que entender seu negócio. Eu não posso inserir cláusula contratual que pelo contrário, que afasta o seu cliente ou afasta aquela pessoa com que você está fazendo um negócio. Ele tem que se adequar àquela situação. Uma das partes que o jurídico faz, além de assessorar e prestar essa consultoria, é a análise contratual. Outra parte importante do jurídico, pessoal, é o quê? Entrar em contato com os seus operadores. Por quê, pessoal? A lei ela fala o seguinte. Por exemplo, a sua empresa exerce uma atividade e coleta o dado pessoal do titular de dados, beleza? E para que você possa emitir uma nota fiscal ou mesmo efetuar o pagamento da sua folha, você compartilha aquele dado pessoal com um terceiro, com uma empresa, com uma contabilidade externa, beleza? Você é o controlador da informação, a contabilidade opera aquela informação. Mas quem que deu as informações para a contabilidade? Foi você, que era o dono, que estava cuidando da informação dos dados pessoais do seu titular, beleza? Aí vamos dizer que essa contabilidade ela sequer quer saber de botar um antivírus no servidor, de uma criptografia no servidor, treinar os seus funcionários, não tem uma política de segurança. E um dado pessoal que você compartilhou com a contabilidade é vazado. Vazou na contabilidade, mas é um dado pessoal que você forneceu. A responsabilidade é de quem, pessoal? Quem vai pagar a multa? Não vai ser a contabilidade, não, pessoal. Vai ser você. Foi você quem escolheu aquela contabilidade e está na lei que você tem que zelar e se preocupar com essa contabilidade. Essa é a parte do jurídico. O jurídico, que vai atuar aí também como um DPO, que é o Data Protection Officer, o encarregado, ele vai ter que ir lá nesse fornecedor, indagar esse fornecedor e perguntar, olha, você está recebendo dados pessoais da minha empresa, eu quero que você me comprove a garantia, me garanta que esses dados estão sendo aí bem protegidos. Porque se tiver um vazamento, quem responde sou eu. O jurídico faz isso, pessoal. Tá? E aí, tudo bem, pessoal, são os 3 pilares. Segurança da informação, processo, governança, você tem tudo mapeado. Jurídico, você tem todos os contratos muito bonitos, você tem toda uma assessoria legal, você já tem todos os seus operadores mapeados, beleza. Vem o 3º pilar, pessoal. O profissional de tecnologia da informação, que é diferente do profissional de segurança da informação. O tecnologia da informação ele cuida de infraestrutura de TI, seu servidor. Ah, eu não tenho servidor, eu atuo na nuvem. Opa, então vamos lá. Qual a nuvem? Seu login e senha estão ok? O seu computador, quando que joga essa informação na nuvem, ele tem uma criptografia? Ele tem um antivírus? Ele usa software pirata? Por quê, pessoal? Não adianta nada você ter tudo muito bonito desenhado, não adianta ter um jurídico muito bom, mas se qualquer pessoa com um pendrive entra no seu notebook, entra no seu servidor e pega todas as informações. Não adianta de nada, pessoal. Por isso, pessoal, que a adequação à LGPD ela é algo muito complexo e sério. Não acredite que um advogado sozinho vai conseguir adequar a empresa, um profissional de TI sozinho vai adequar a empresa, ou um profissional de segurança da informação vai conseguir adequar a empresa. Me desculpam aqueles que insistem nessas hipóteses. Você precisa de uma equipe multidisciplinar. Por isso que eu sou especialista em direito digital e atuo com privacidade de dados. Tenho como meu parceiro o Rodrigo, que é especialista em segurança da informação e tecnologia, e atuo também com a Fortec, onde ela vem com todo o processo industrial, onde ele dá todo esse suporte para a gente. Não tem segredo, tá, pessoal?
E quais são as vantagens aqui, pessoal, da nossa consultoria? Aqui a gente fala que uma das vantagens de se contratar uma consultoria é justamente atuarmos aí como o DPO. Por quê, pessoal? O DPO é o Data Protection Officer. E esse Data Protection Officer, ele é obrigatório por lei. Ele está lá no artigo 41 da LGPD. Existem algumas hipóteses e um regime diferenciado de contratação, onde, se você se encaixar como um agente de pequeno porte, e para ser agente de pequeno porte, pessoal, não é só ter pouco faturamento, não, tá? Você tem que se encaixar em algumas hipóteses, tanto de questões relacionadas a faturamento, mas não adianta você ter um faturamento pequeno ou uma pequena empresa se você compartilha dados que geram muitos problemas, ou dados pessoais sensíveis, né? Uma das vantagens de você contratar a consultoria é porque essa profissão de DPO, hoje ela está no hall de profissões reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, pessoal. Existe uma planilha, que é a CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, onde lá ele incluiu, em janeiro do ano passado, o DPO, ou oficial ou o próprio oficial de dados, como uma profissão. Assim como tem lá advogado, dentista, auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, tem lá agora o DPO. O que isso representa, pessoal? Um risco trabalhista enorme para aquelas pessoas que pegam, por exemplo, o profissional de TI e colocam esse profissional de TI como DPO da sua empresa, como um encarregado da sua empresa. Você tem ali, sim, um risco enorme trabalhista. Por quê, pessoal? Se já existe lá, se já é reconhecido no direito brasileiro que o DPO é uma profissão, você não pode desvirtuar essa função e inserir e colocar lá o auxiliar de TI para exercer essa atividade, se você não colocar na carteira de trabalho que ele é DPO. Porque aí você tem um passivo, ele pode propor uma ação judicial e falar, olha, eu exerci a função de DPO durante X anos, mas na minha carteira lá estava como auxiliar administrativo. E aí você tem um problema também. E outro ponto importante, pessoal, da vantagem da consultoria. O DPO também, como funcionário, ele custa bastante. Aqui a gente deu um exemplo, onde a remuneração de um DPO, você paga em média, aí, vamos lá, R$5.000 por um DPO funcionário. Ao final do ano, essa remuneração ela vai gerar um valor para você de R$ 87.949 como atuação. Mensal de 5.000, ao invés de 5.000, porque você tem que pagar lá 13º, férias, FGTS e INSS, esse valor ele sobe de 5.000 que você pagaria para esse profissional para R$ 7.375. Tá? Então, fica aí a dica também, pessoal. Não sei se já falaram isso com vocês, mas como toda empresa ela precisa de ter um DPO, não contrate um DPO ou não coloque na carteira, né? Ou não coloque como DPO alguém que realmente não esteja na carteira de trabalho como DPO, porque você tem um risco trabalhista. E se você resolver colocar o funcionário, tenha também em mente que você vai pagar um pouco mais em razão das questões seletistas. Né? Quando você contrata uma empresa terceirizada, o valor é mais baixo. Esse valor não seria o de 5.000, é um valor mais baixo. E você contrata como pessoa jurídica em razão da necessidade. E, além disso, você contrata aí profissionais que compõem uma equipe completa. Então, por exemplo, se nós fomos contratados para ser o DPO de vocês vão ter aí 3 profissionais que atuam em diferentes áreas, uma equipe multidisciplinar. Enquanto um DPO com uma pessoa só, ela só tem, por mais que ela seja muito boa, ela não tem essa vertente dos 3. Se tem uma demanda jurídica, quem cuida sou eu. Se tem uma demanda de segurança da informação, é o Rodrigo. Se tem uma demanda relacionada à tecnologia da informação, o Rodrigo, também o Ailton. Ou seja,
A gente consegue resolver essa questão. Além do fato de resultar aí numa redução aí de 40%, dá menos 40% se você preferir uma consultoria terceirizada e especializada, afastando, inclusive, o risco trabalhista aí também. Rodrigo, desculpa, eu ia falar, acabei falando dos pilares, mas fica à vontade para falar aí do nosso mais importante aí. Vai lá, cara. Antes, só, Matheus, responder uma dúvida aqui do Jair ali, ó, não do Diego. Acho que é importante isso também, tirar dúvidas, né? Ele está perguntando aqui, ó, a questão de funcionar para um grupo de empresas, né? O DPO, né? Pode funcionar tranquilamente, né? É só Exato. a própria lei permite, né? Desde que ele dê conta de dar o suporte. E aí, o que o Marcelo está reforçando aí, a questão da terceirização, porque você não tem um DPO, né? Você tem uma equipe. Aí você começa a ter um ganho aí, né? De custo e recurso, né? De forma geral, dentro de um projeto. Outro item que o Marcelo falou, acho que o objetivo é falar um pouquinho o que é diferente na LGPD, né? O que é que eles te contaram. Esses 3 pilares que eu fui colocado com o Marcelo, tá? Se fosse resumir aquilo, fazer a linha de base, você eleva a linha de base de segurança da empresa, né? Protegendo ali os dados pessoais para atender o regulatório. Então, esse desafio, além dos pilares, é importante que o DPO ele tem que gerar registro, gerar evidências. E para você fazer isso, você tem que controlar a documentação. Então, tem muita documentação, tem muita revisão. Às vezes, quando faz um projeto, né, não temos nada contra Excel, tá? Mas o problema do Excel é que não é na hora que você monta, é na hora que você vai dar manutenção. Porque a lei, no artigo 37, se vocês tiverem curiosidade, se já conhecerem, ela fala em manter os registros e não ter só os registros. Então, quando você começa a movimentar isso, você precisa ter toda uma gestão, né? E, ao mesmo tempo, você tem que gerar documentos que facilitam e alterar esses documentos, e eles têm que estar todos atualizados, né? Evidenciados. Então, foi desenvolvido aqui pela MinSafe também. A gente trabalha, isso aqui dá um suporte remoto muito forte, você consegue trabalhar a integração de todas as áreas dentro da empresa, onde você tem que ter uma solução, né? E o DPO Note foi desenvolvido exatamente durante todo esse processo de adequação, a gente coloca ele na nossa prestação, ele é também vendido a avulso, mas ele controla ali todos os itens, né, os requisitos que a LGPD exige e a ferramenta que o DPO precisa para ter essa documentação em dia e também que as outras áreas acessem. Então, você tem toda uma garantia de segurança, né? Você trabalha ali a confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação, mas, ao mesmo tempo, você deixa ele disponível para que as áreas possam estar complementando. Então, outra dica importante dá para fazer com Excel? Dá, mas e depois? O problema é que não tem fim, né? Você está sempre revisando, alterando, gerando, precisa comunicar, gerar documentos específicos, e se você não centralizar tudo isso numa solução que atenda essa realidade, agregando a equipe, que seria os 3 pilares, como foi falado, se você não tem essa liga dentro de um projeto de LGPD, você vai ter alguns desafios ali, né, para você conseguir fechar e depois, o mais importante, manter, tá? Então, fica aí serve como dica, né, que o objetivo aqui é trazer essas buscas, é vocês terem essas 3 pilares, ter uma equipe multidisciplinar, trabalhar controlar isso de uma forma organizada e que você consiga fazer revisões, alterações e seja acessível, né, porque as áreas têm que acessar o que você está gerando. Porque isso é uma coisa até antiga de se falar, um relatório. Se ninguém vê, se ninguém mexe, se ninguém cuida, se ninguém toma decisões, ele é morto, né? Então, essa parte de desenvolvimento e tratativa do GPO, ele precisa ter ali uma solução ali que atenda à criação dos documentos, o que é necessário, mas que dê acesso às áreas, para que elas saibam o que você está fazendo e o porquê que está sendo feito, tá? Pode ir passando, Marcelo. Vamos lá. Só respondendo aqui as perguntas, pessoal. O Jairo aqui perguntou se um gestor de TI for colocado como DPO que possui remuneração acima desse limite. Vamos lá. Você tem um risco do mesmo jeito. Se você colocar a pessoa se você colocar uma pessoa de cargo de confiança como DPO, tá ok. Você só vai ter que se preocupar, Jairo, com a questão da
do limite que esse profissional ele pode atuar, vamos dizer, a atuação dele pode influenciar uma decisão que teoricamente seria do DPO, que deveria ser independente, né? Se você coloca alguém da área financeira, por exemplo, para ser um DPO, isso para a autoridade pode gerar uma desconfiança. Mas, cara, o financeiro ele está ali para gerar lucro mesmo, e não está errado, não. Então, mas e o DPO que precisa cuidar da privacidade e proteção de dados? Tem ali uma relação, tem um confronto ali, essa é a preocupação, tá? Então, você pode colocar, não tem, a remuneração é maior, né? O que pode acontecer é o seguinte, a pessoa que tem uma remuneração e não é um cargo de confiança, ela vai alegar que ela estava acumulando funções, tá? Ela vai falar que ela estava atuando tanto como DPO como gerente, ou gerente é cargo de confiança, mas como, sei lá, como um profissional sênior, e ele pode falar que ele estava acumulando funções também, querendo dizer. Se for cargo de confiança, não. Tem uma outra pergunta aqui, que é o DPO não tem a premissa de estar residente na empresa para efeito de reação em caso de fiscalizações. Não. Você não precisa ter um DPO residente na sua empresa, tá? A NPD já se manifestou falando que você tem que ter um DPO nomeado. E esse DPO ele pode ser um terceirizado. Então, se você sofrer uma fiscalização, esse DPO vai ser acionado. Ele não precisa estar dentro da empresa. Não tem essa obrigação, não, tá? Tá, Dieter? Num evento promovido pela Prodan sobre a LGPD, foi falado sobre as ações. Porém, o palestrante falou que não era para a gente ficar contente porque os valores ganhos iam para a União e não para quem teve os dados vazados. Pode explicar melhor? Sim, na verdade, Vanderlei, o que ele está falando é o seguinte, quando a gente fala em multas, tá? Veja bem, lembra que eu falei com vocês o seguinte, você pode sofrer ali ações individuais, onde você vai ter que pagar ao titular de dados uma indenização material ou moral, beleza? Você pode sofrer ali uma ação civil pública, onde você pode ser obrigado a fazer alguma coisa e ainda pagar a indenização moral coletiva, tá? Pelas ações civis públicas, e você vai sofrer também uma multa administrativa. Essa multa, ela não vai, a multa que está sendo aplicada pela NPD, ela não vai para o titular de dados, não, ela vai para um fundo, tá? Ainda vai ser regulamentado esse fundo. Então, se aplicar uma multa de R$100 mil à sua empresa, isso não vai para o titular de dados. Ele vai para um fundo específico. E aí que está. O titular de dados, além, sabendo que você foi penalizado por descumprimento, é óbvio que ele vai propor uma ação judicial também pedindo indenização por danos morais. E uma coisa fortalece a outra. Tá? Vamos lá, pessoal. Aqui falando sobre ações educativas, desculpa. Quer falar sobre isso aqui, Rodrigo? Fica à vontade, meu amigo. Eu acho importante essa questão do DPO aí, né, da questão da premissa aí de ser de TI ou ser de outra área. É só tomar cuidado com a questão de conflito de interesse, né? Isso aí pode também. Então, quando você tem um terceirizado, né, você está ali resguardando também essa questão, pensando em compliance, né, de forma geral. Tá? Então, só para adicionar aí essa ponta aí, tomando essa dúvida aí. Tá? Relacionado aqui, Marcelo, à questão aí da LGPD, né? Do fundo para onde que vai, né? A conversa de informação que tem, você falou, vai regularizar, mas disse que vai para fundo difusos, né? Que ela aplica o governo. E quando fala que você não vai ter o dado vazado em si, tá? Você tem que lembrar que a LGPD vai ser só um. Depois você vai acionar o PROCON, depois você vai acionar o seu advogado lá do escritório, e você também pode ali requerer, com base na LGPD, sobre a situação que você vivenciou ali pessoalmente. Então, quer dizer, uma coisa vai multar a empresa, mas você, né, de forma privada, particular ali, você pode acionar os outros órgãos e também o próprio advogado, se tiver um advogado, um escritório, para que ele trabalhe em cima da LGPD. Aí talvez, né, Marcelo, estou até entrando muito nessa área ali, mas nesse momento ele pode conseguir um ressarcimento ali sobre o impacto ali com base na LGPD. Tá? Só para não deixar passar aí esse item. E aqui, o que a gente está falando aqui é só para reforçar desses pilares, esse aqui está lá dentro da segurança da informação, é o quê? Exatamente você ter treinamentos. Né? No artigo 50 fala de governança e ações educativas. Então, aqui existe também, tanto, né, a gente vai estar concorrendo aqui a um
um curso aí, né, Matheus? É um ou dois? Eu não lembro. São um ou dois. Dois cursos. Vamos dar 2 cursos para o pessoal, quem estiver Cursos aqui participando para aí. vocês, Vai ter um sorteio. tá? De formação da Equizim. Esse curso aí é fundamento da LGPD. Já é né, um item ali, uma certificação que você pode tirar. E depois você pode seguir para uma mais avançada, que é o próprio GPO ali da Equizim, que te dá, tá, essa visão orquestradora, uma visão sobre do que você deve pegar de cada área. E a gente tem aqui também a Svalen, que é uma empresa certificada pela Equizim, tá? De forma internacional. A gente realiza cursos, tá? Temos uma plataforma, temos cursos online, gravados, presenciais. Então, diferente ali de falar da Svalen em si, o importante é o treinamento. Tá? Isso aqui, outra dica também, isso aqui vai pós-projeto. O pessoal às vezes vai no projeto, treina todo mundo. Então, você tem que integrar isso, você tem que integrar isso lá quando a pessoa entra, durante eventos. Chega-se, a gente já criou a semana da LGPD, não tem a semana da CIPA, né? Você também vai criar a semana da segurança da informação, então tem que se integrar com o RH, a comunicação, tá? E essa integração que dentro de um projeto, ela tem que passar a linha de um projeto, ela tem que seguir para a produção ali, para a manutenção, vamos dizer assim, tá? Para o dia a dia. E essa cultura, ela não. Você termina o projeto, mas ela continua. E a cultura é criar hábito, isso aí o hábito demora. Tá? Então fica uma outra dica. Dentro ali você tem que começar treinamentos dentro do projeto, mas integrar com o RH, integrar com comunicação, integrar nos eventos, criar eventos específicos e ainda por cima, dentro dos treinamentos de introdutórios, né, que o pessoal chama de introdutórios na empresa, já colocar ali a segurança da informação, já integrar isso aí. Você já começar a fomentar nas pessoas a importância da segurança e o que é a LGPD. Tá? Pode Aí. passar aí, Marcelo. Perfeito. Isso aí está no artigo 50 da LGPD, tá, pessoal? E aqui, pessoal, vantagens para a empresa, para aquela empresa que se adequou à LGPD. Redução de gastos com incidentes de segurança. Pessoal, a IBM fez um trabalho, fez uma pesquisa em 2022 e ela verificou que o custo médio por violação seria de 7 milhões de reais. Óbvio, você tem grandes empresas, corporações, mas você também tem pequenas empresas. Com certeza, o custo que você tem para se adequar é muito menor do que o seu custo efetivo financeiro de uma violação. Tá? Mais uma vez, já participamos aqui de diversos incidentes de segurança e é uma gestão de crise. E na hora que a sua empresa é invadida, ou quando você tem um incidente de segurança, o primeiro ponto é contratar uma consultoria. Essa consultoria ela já não é barata. E além disso, muitas das vezes você vai ter que bloquear o servidor que foi atingido. E para bloquear o servidor, porque se você não bloquear, isso vai espalhar, vai propagar. E se você tem um servidor só, se você não tem backup, sua empresa ela vai ter que parar. Já vimos empresas que pararam em 5 dias. Imagina o custo dessa paralisação, pessoal. Enfim, custo médio com um incidente de segurança, um vazamento, em média 7 milhões. Com certeza você gasta muito menos com se adequando, se preocupando com esse tipo de situação. A adequação à LGPD, hoje em dia, pessoal, ela se tornou um diferencial competitivo. Tá? As empresas já estão utilizando para a celebração de contratos com grandes empresas. A Vale, por exemplo, valoriza muito isso. Digo isso porque nós temos contrato com diversas empresas que têm contrato com a Vale, e justamente por aquilo que eu falei com vocês, de que quando a Vale compartilha um dado pessoal que seja com a sua empresa, ela quer que a sua empresa esteja adequada à LGPD, porque se tiver um vazamento lá, quem responde é a Vale. Quando você, num bid, numa RFP, numa licitação ou num procedimento privado para participação como venda de produtos como fornecedor, você já coloca lá que você está adequado à LGPD, você está na frente de 85% das outras empresas. Então, acaba se tornando aí um diferencial competitivo. Essa é uma vantagem de você ter a sua empresa adequada, e as empresas já estão se preocupando com isso, pessoal. Ações de marketing, foco de proteção de dados pessoais e segurança do titular. Você pode promover ações de marketing pesadas, onde você continua fazendo o seu marketing. A LGPD não falou que não é para fazer o marketing.
Pelo contrário, ela fala que pode-se e deve-se fazer o marketing, mas da forma como a lei determina, cumprindo a lei. E para isso você precisa ter pessoas que saibam como são essas situações. Você promover ações de marketing com foco em proteção de dados e segurança do titular, falando que a sua empresa ela promove a segurança, aqui você tem segurança nessas informações, também é algo bastante relevante. Tá? E, pessoal, em consequência disso, existe aí uma situação de sobrevivência no mercado. Eu não sei se alguns de vocês aí já devem ter recebido algum ofício ou alguma carta de uma grande empresa perguntando como é que você está na adequação à LGPD. Né? E mais uma vez, justamente em razão daquela solidariedade, daquela exigência de que se eu compartilho dados com vocês, se o dado vaza, essa empresa é quem paga. Então, ela tem que zelar pelo que ela está fazendo. Então, eu vejo, principalmente em grandes empresas que têm aí o setor de compras, exigindo já um formulário onde você coloca lá para essas empresas que essas empresas respondam determinadas perguntas para ela classificar essas empresas na escolha da contratação. Aquela empresa que não se adequar, e todas as empresas têm que se adequar, pessoal, todas. Algumas com menor intensidade, outras com a flexibilidade daquele regime de agente de pequeno porte, mas todas têm que se adequar, tá? Senão, não tem essa. Eu sou muito pequeno, não tenho que me adequar. Alguma coisa você tem que fazer. É óbvio que o seu custo ele vai variar de acordo com o tamanho da sua empresa e o que você precisa fazer. Se você for um agente classificado como um agente de pequeno porte, a consultoria entender que você é um agente de pequeno porte e comprovar isso, você vai ter uma série de benefícios. Né? Dentre elas, não ter o DPO e ter um DPO geral para uma associação, por exemplo. Né? Mas a questão é, quem não se adequar está traçando uma linha, uma trilha bem complicada de sobrevivência no mercado. Tá? M&A, pessoal, fusões e aquisições. O meu escritório ele faz muitas fusões e aquisições. Né? Eu sou responsável pela área de privacidade e proteção de dados pessoais e direito digital, mas eu tenho uma área de fusões e aquisições. Empresas europeias que adquirem empresas no Brasil, principalmente startups. Constantemente, no que a gente chama de due diligence, se alguém já entende, se alguém já conhece, a maioria de vocês deve conhecer, a due diligence é uma auditoria prévia para que se faça uma análise de quais são os riscos para se entender o que eu estou comprando. A empresa europeia ela faz uma due diligence para se chegar a um valor e entender o risco, é o valuation. Né? O que tem acontecido, pessoal? Aliás, em todas as situações que a gente tem pegado aqui. A due diligence, o formulário de due diligence já vem com perguntas pesadas sobre proteção e privacidade de dados pessoais. mas o europeu está pedindo isso? Sim. Porque o europeu ele tem uma legislação mais avançada que a nossa. Inclusive, a LGPD é um espelho da legislação do europeu. E lá, ele fala que quando você compartilhar dados com alguém de outro país, você tem que se preocupar e tem que exigir que essa empresa esteja adequada às legislações de privacidade do país dele. Consequentemente, quando você vai vender a sua empresa ou quando a empresa europeia vai comprar, ela faz essa pergunta e se você não está adequado à LGPD, seu preço vai lá embaixo. Porque o risco é enorme, pessoal. E mais do que isso, quando você compra ou adquire uma empresa no Brasil, não necessariamente os dados pessoais que foram autorizados pelo titular, que hoje estão com essa empresa no Brasil, podem ser utilizados por essa empresa da Europa. Imagina essa empresa da Europa comprar uma empresa que tem cadastro de clientes, mas que ela não pode utilizar esse cadastro de clientes futuramente. Isso acontece. Já pegamos uma situação dessa, acredite se quiser. Nós tivemos que reverter toda a questão e entrar em contato com diversos titulares de dados, que não precisava se você tivesse feito uma análise anterior, se a sua empresa já tivesse adequada. Porque quando você faz esse tipo de adequação, quando você adquire o consentimento, quando é do consentimento, quando é necessário o consentimento do titular de dados, ou quando você tem um contrato, você vai prever no seu contrato que, caso você venha a vender aquela empresa, teoricamente aquele cadastro pode ser utilizado para a continuidade do negócio. Isso tudo é observado em fusões e aquisições. Então, a empresa ela sofre, quando ela não está adequada à LGPD, ela sofre, sim, uma penalização quando dá venda, tá, pessoal? Atenuantes em caso de processo administrativo. Pessoal,
para que você tenha um problema perante a autoridade nacional, basta uma denúncia. Tá? Ah, não, eu descumpri aqui, houve um vazamento de dados, ou quando um titular de dados entrou em contato comigo, eu não respondi dentro do prazo de 15 dias, que é a obrigação, é um cara só, é um só para se abrir o processo administrativo. E quando se abre o processo administrativo no NPD, pessoal, ele puxa o fiozinho. Ele vai fazer a seguinte pergunta: se você não respondeu o seu titular de dados dentro do prazo de 15 dias, você não tem organização. Se você não tem organização, você não tem um programa de governança em privacidade. Se você não tem um programa de governança em privacidade, você não adotou medidas de segurança para que aquilo ali evitasse qualquer tipo de problema. E por aí vai, pessoal. Então, o que o processo administrativo prevê? Aquelas empresas que se adequaram à LGPD e que eventualmente venham a ter um processo administrativo, quando elas demonstram que elas adotaram as medidas de segurança, que elas possuem um DPO, existe atenuante, a ponto de você talvez sequer ser penalizado. Mas aquela empresa que não fez nada ainda, não se movimentou, num eventual processo administrativo, essa empresa ela tem um problema sério. Então, se você se adequa, no mínimo você vai ter um atenuante. Obviamente, você vai ter uma redução de ações judiciais propostas para os seus titulares de dados, porque a transparência faz parte do seu site. Quando a pessoa tiver qualquer dúvida, vai ter um canal de contato com o DPO, ou um canal onde ele pode fazer uma pergunta. Quando ele entrar no seu site, na aba de contato, vai ter lá uma abazinha onde ele dá o consentimento, quando for o caso, ou quando não é o consentimento, ele tem ciência de como aquele dado está sendo tratado e para qual finalidade. Eu não posso coletar um dado pessoal para fazer um cadastro e não posso... o cadastro, por exemplo, eu faço o cadastro, eu coleto um dado pessoal para um cadastro, para a realização de uma venda, por exemplo. Mas eu não posso utilizar sem autorização do titular de dados aquele mesmo dado pessoal para envios de e-mail de marketing. A finalidade muda. Então, você reduz, quando você está adequado à LGPD, as ações judiciais. E tem um ponto interessante aqui, pessoal, que é o seguinte: quando você adequa a sua empresa à LGPD, existe uma determinação, né, uma possibilidade de você conseguir crédito de PIS e COFINS. Depende do regime tributário, tá, pessoal? Simples não, mas quando eu tenho certeza que os outros regimes, sim, você consegue créditos de PIS e COFINS já numa ação judicial. Por quê? Porque a ideia a LGPD ela veio e te obrigou a se adequar. Quando você se adequa e você precisa criar investimentos para fazer essa adequação, isso se torna um insumo, né? Então, para que você produza o seu trabalho, para que você consiga exercer sua atividade, você investiu em um insumo para adequar a empresa à LGPD. Insumos, em determinadas situações, quando necessários, você pode sim obter um crédito de PIS e COFINS dependendo da situação. Já existem decisões judiciais que caminham na linha de que a adequação à LGPD, quando demonstrada, ela pode se enquadrar como um insumo, portanto, você tem direito a crédito de PIS e COFINS. É o mundo ideal, né, pessoal? Você investe para adequar sua empresa à LGPD e, além disso, você ainda tem um crédito e PIS e COFINS em determinadas situações, né? Isso está se tornando forte, tem diversas ações judiciais, ainda tem ações já vencidas e tem ações que, na verdade, o crédito foi concedido, mas existe a discussão hoje no STJ, mas existe um projeto de lei, que é o 4 de 2022, que prevê isso. Esse projeto de lei, essa questão, ela não vai mais para o judiciário e ela vai sim virar aí uma possibilidade para que essas empresas elas consigam se adequar à LGPD e ainda, em razão disso, ter crédito de PIS e COFINS. Não sei se vocês já sabiam disso, mas acaba que você se adequando à LGPD, dependendo do seu regime, você tem essa possibilidade e é mais um incentivo aí para as empresas. O projeto de lei ele se baseia nesse incentivo, tá, pessoal? Pessoal, era isso que a gente queria passar aqui para vocês. A gente está aqui aberto, agradeço aí a presença de vocês, a gente está aqui aberto para qualquer tipo de dúvida, fiquem à vontade de esclarecer qualquer dúvida, tá? Quem quiser pegar o microfone, abrir o microfone e perguntar, não tem problema nenhum, a gente está aqui para responder, e espero ter contribuído com informações
que não só o que é dado pessoal sensível, mas sim algo que está no dia a dia de vocês, tentando aí trazer para vocês algo mais prático e palatável para que vocês consigam entender este novo cenário que não tem mais volta, pessoal, tá? Rodrigo, Ailton, fica à vontade aí de complementar também. Acho que eu vou pegar essa pergunta aí para começar. Vai lá, Rodrigo, vai lá. É pensando qual que é a melhor forma de coletar dados de clientes de acordo com a LGPD. O item mais importante, você tem que saber a finalidade que está sendo coletada. Em cima dessa finalidade, você vai avaliar, né, o fluxo de dados ali, onde esse dado vai ser coletado, para quê, a quantidade de dados. Tá? Quando falar a melhor forma, a LGPD ela tem 10 princípios. E esses 10 princípios é que geram a adequação de um tratamento que visa uma coleta para algum ganho, alguma finalidade específica. Então, para que você consiga coletar de acordo com a LGPD, é quase traduzir ali, é você seguir os 10 princípios, que é a necessidade, finalidade, tempo de retenção, segurança, deixa eu ver o que mais. Segurança, transparência, adequação, várias. adequação. Tem Não várias. discriminação. Isso, não discriminação. Então, assim, você tem que atender aos 10 princípios, tá, que estão lá na lei. Se você conseguir fazer essa amarração, se você consegue adequar esse tratamento, você consegue atender a que você faça a coleta. Né? E a legitimidade, né, Marcelo? Mas lembrando aqui, né? A legitimidade é exatamente as bases legais, é onde que entra o jurídico. Ele fala, olha, eu coleto para uma obrigação legal, para entregar para o essencial, eu coleto para fazer a parte fiscal. Então, o trabalho, né, a criação desse tratamento, que é base de uma coleta ou de uma possível coleta, você ajusta ela seguindo os 10 princípios da LGPD. Não sei se eu consegui. Exato, pessoal. E só complementando, pessoal, o Rodrigo falou muito bem, vocês têm que fazer algumas perguntas na hora de coletar os dados. A finalidade é uma delas. Para que eu estou coletando aquele dado? É para cadastro. Ok, então você tem que ser transparente com o seu titular de dados. Falar com ele que eu estou coletando esses dados aqui para aquela finalidade. Mais do que isso, uma outra pergunta que vocês têm que fazer a vocês mesmos. Os dados pessoais que eu estou coletando, eu preciso coletar? Pessoal, um exemplo clássico e que gera muita demanda, inclusive processos administrativos, e gera muito problema. Quando você pede o currículo de uma pessoa para participar de um processo seletivo, você está atraindo uma responsabilidade para você. Porque no currículo vão ter vários dados pessoais que você não precisa para fazer um processo seletivo. Eu preciso saber do nome da mãe, pessoal, para fazer um processo seletivo. Muitas vezes eu não preciso saber da raça. Eu não preciso saber da foto. Tem gente que coloca foto no currículo. Eu preciso só de informações básicas. Se essa pessoa for selecionada, aí sim, você vai pedir os dados pessoais que são. Mas quando ela te manda o currículo dela está lá na sua mesa, ou está no seu arquivo. Se tiver um vazamento, você é responsável por aquilo ali. Eu preciso daqueles dados mesmo para fazer o processo seletivo? Essa pergunta, você como empresário tem que começar a fazer. Eu preciso, de fato, coletar CPF, nome, identidade, e-mail, telefone, foto para fazer um cadastro? Preciso. Ok. Mas não preciso. Eu vou pegar aquele dado só porque eu quero ter ele aqui, que amanhã eu posso precisar. Não existe mais isso com a LGPD, pessoal. Você está atraindo uma grande responsabilidade. Olá, Rodrigo, responde essa aí também, cara. Você que é bom nessa daí. Vamos lá, a parte do projeto aqui, ó. Ele está colocando aqui, né? Um projeto de LGPD na média leva quanto tempo? Somente o assessment e a geração de plano de ação. Bom, uma dica já de consultoria. Essa visão de assessment e depois um plano de ação para que o cliente faça isso posteriormente, hoje em dia não está sendo tão bem aceito pelas empresas, tá? Porque, como aconteceu hoje aí, você já tem até a multa. Então, na verdade, quando você começa um projeto hoje de LGPD, você já tem que ter lá o DPO, você já tem que ter lá toda a parte de governança colocada lá dentro, e você ficar
vou dar o tempo para vocês, tá? Uma média de acesso de 3 a 4 meses, dependendo do tamanho da empresa, você vai ficar só fazendo levantamento, entrevista e desenho dos tratamentos para chegar nesse plano de ação. Em qualquer projeto, deixa que ele seja de 1 ano, os projetos, tá, de forma geral, eles levam aí, dependendo do tamanho da empresa, pode variar aí de 4, né, Marcelo, 4, 9, 12, 15, dependendo, isso a gente pensando em 3 pilares, tá? Quando você Exato. trabalha, quando você trabalha o assessment, você tá pegando ali só a primeira parte, que é o quê? Que seria aquela parte da segurança, que é o mapeamento. Você está mapeando entrevistas, montando os tratamentos, entendendo onde é que o dado está passando, quais são os dados, quais são as áreas, mas você não fecha a base legal. Porque a base legal, ela depende de uma análise muito mais profunda. Aí ela vai cair onde aí no seu desenho? Ela vai cair lá no plano de ação, né? E aí o plano de ação você vai disparar. E o disparar ali, pensando só no pilar jurídico, você vai ter que rever contrato de fornecedor, fazer termos, fazer aditivos. Se for no pilar de infraestrutura, você vai ter que avaliar toda a infra e fazer investimentos, né? E se for pegar o de segurança da informação, você vai ter que ajustar os tratamentos com os princípios que foram feitos. Então, assim, pensando no hoje, o mercado hoje, ele não, a empresa, ela não quer um relatório e um plano de ação em si. Normalmente ela quer a solução disso e ele já quer o DPO nomeado, porque enquanto a gente está fazendo assessment, a empresa está descoberta, né? Ela está totalmente descoberta, porque quem está ali está fazendo serviço de quê? Está fazendo serviço de levantamento, está avaliando o risco, mas ele não é o DPO, ele não está nomeado, não tem um comitê, né? A própria NPD nos seus guias, né, que estão disponíveis nos agentes de tratamento, ela fala que você tem que ter uma nomeação formal dentro da empresa do DPO. E qual é, que é a sua nomeação formal? Tá? A minha nomeação formal é quando eu tenho uma empresa que está fazendo acesso. Isso não é o DPO. Então, assim, nessa linha, tá? E como a gente falou aqui, que é para falar o que não é falar de LGPD, eu estou sendo bem sincero com vocês. Esse modelo de assessment de pós-plano de operação não atende à expectativa de risco de uma empresa hoje. Pois ela precisa já ter o CDPO, ela precisa ir fazer, ela precisa de um DPO lá dentro e o DPO fazendo o trabalho, né? E aí você fica ali no risco. Enquanto está fazendo relatório, você está correndo risco. E não tem ninguém para responder, tá? Mas de 3 a 4 meses. Uma empresa de médio porte, né, Rodrigo, de, de 6 meses, né, de 6 a 9 meses de adequação, né, mais ou De forma menos. geral, de forma ampla. E aí, Tá. quando ele fala assessment ali, assessment é as entrevistas, os levantamentos, Sim, sim. vai rodar de 2 a 3 meses. Uma empresa maior, de Só do 2 a acesso. 4, Isso pode dar aí, acesso. Você vai ficar isso aí. rodando entre 2, 3 ou 4 meses ali de assessment. Tá? Exatamente. Independente do porte, né? Assim, não é bem do porte, né? Assim, nós já adequamos empresa pública, por exemplo, em 5 meses. É, E nós estamos adequando agora uma construtora, que ela não é uma construtora também de médio porte, onde o projeto dela tem 24 meses, mas porque ela é um caso específico de quantidade de dados e quantidade de informações que a gente conseguiu entender, que a gente conseguiu identificar, né? Mas trabalha com essa média, tá? De entre 4 a 15 meses, dependendo da empresa. Grande porte, 15, entre 12 e 15. Médio porte, 6 e 9, e pequeno porte a gente consegue adequar em menos tempo, mas tem as suas diferenças aí. O Marcelo e todos que estão ouvindo, fazer um comentário estando do outro lado da cadeira. Eu já participei de alguns projetos de adequação, e aí, respondendo aí para o nosso amigo, acho que foi o Jairo, né, que perguntou, isso é muito relativo, né? É muito relativo. Eu participei de implementação tanto de adequação, tanto em varejo quanto em indústria, e isso aí eu falo que é relativo porque depende da capacidade que a empresa tem de reagir às necessidades de investimento, por exemplo. Eu tenho exemplos de projeto que totalizou aí por volta de 9 meses e projeto que passou dos 15 meses, porque foi identificado muita necessidade de investimento, não só de infraestrutura, de hardware, de soluções de segurança. Então, assim, o que eu queria até compartilhar aí, deixar com vocês aí um compartilhamento e experiência, qual foi a maior dificuldade que eu encontrei na primeira adequação que eu passei?
foi exatamente o que foi comentado aqui, eu acho que pelo Rodrigo, sobre a questão de você manter a informação. Porque naquele primeiro momento, né, a gente lembra que tem um investimento alto em algumas ferramentas, né, que eu não vou citar o nome aqui, mas o pessoal deve conhecer, ferramentas caríssimas, que não é qualquer empresa que pode fazer esse investimento. Além de todo o investimento em infraestrutura, o investimento em consultoria, você ainda tem que comprar um software. Qual foi a maior dificuldade que nós encontramos? Exatamente em manter essa informação e de ter agilidade nos acessos a essas informações, nos controles, nos tratamentos. E um ponto alto que foi colocado aqui já é você trazer com esse projeto de adequação aqui junto conosco o software como uma plataforma já disponível, que não é vendido à parte, não é comprado à parte, não tem uma licença à parte. Então, acho que esse é um ponto, uma experiência ruim que eu tive na primeira implementação e que hoje, com a implementação com o software, a gente consegue ter aí um controle maior, uma melhor governança. É isso, pessoal. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí eu queria só complementando aqui a resposta do Jairo para a gente responder o Jodson. Jairo, a questão da valoração, vamos lá, cara, essa pergunta sua é importante, tá? Não temos nada contra consultorias que, para valorar, elas te mandam lá um formulário com 50 perguntas, você responde, ela vai lá e tem o entendimento e ela vai te falar um orçamento. Esse orçamento e esse prazo, ele tem que ser prévio. Não existe contratação onde eu vou contratar e no meio da contratação eu vou falar com você, olha, vai ser 18 meses. Não. Essa informação ela tem que ser baseada em experiências de quem já atuou no mercado. Você não precisa. Na nossa experiência aqui que nós temos, e já atuamos durante muito tempo, eu não preciso ter todas essas informações desses formulários. Eu preciso saber de você, por exemplo, como uma métrica para que eu tenha noção de quanto eu vou te cobrar e quanto tempo vai durar o projeto, de duas coisas. Quantos departamentos a gente vai ter que adequar? E a gente está falando de holding? A gente está falando de empresas? Quantas empresas abaixo dela? E aí eu falo a pergunta dos departamentos pelo seguinte, quando você fala uma holding, se você considerar departamentos da holding, que geralmente tem um, se tiver uma, ela compartilha com as outras, quando você vai nos departamentos e faz o cálculo dos departamentos, isso é muito mais assertivo. Porque a holding ela aproveita o financeiro de uma empresa operacional e por aí vai. Então, entre em contato com uma consultoria especializada, explique a situação da sua empresa, apresente a sua empresa, e aí sim, essa consultoria ela vai virar para você no orçamento, ela já vai te passar lá o valor que ela vai precisar e em quanto tempo pela experiência que ela tem. Se a consultoria não tem experiência, ela não vai te falar um prazo exato. E aí acontece o que já aconteceu em algumas empresas que nós readequamos. É pior você readequar uma empresa, eu te falo, é muito pior readequar uma empresa do que adequar uma empresa que sequer fez nada. Né? Por quê? Porque contrataram uma consultoria para fazer a adequação e essa consultoria prometeu fazer a adequação em 4 meses. Era o caso dessa empresa pública. Passaram-se 8, sequer o cara tinha as informações que precisava ter. Houve aí uma informação incorreta. Então, quando fizer uma consultoria, quando você for contratar uma consultoria, contrate uma consultoria especializada, que entenda do tema e que ela já te apresente antes para os seus acionistas o tempo e o valor que ele vai despender para fazer isso daqui. Tá bom, já? E a resposta para o Jodson aqui. Vai lá, Rodrigo. Não, acho que o importante não tem nada contra o escritório jurídico. O que a gente está trazendo aqui é exatamente você ter a prestação de serviço dele agregada nesses 3 pilares que nós colocamos, porque senão você não vai conseguir efetivar. Exato. Então você vai ter só jurídico, mas você não vai ter infraestrutura, você não vai ter a parte de administração de rede, você não vai ter todo um relatório avaliando ali sua infraestrutura, você saber o que deve ser feito, né, em relação ao seu porte. E também você não vai ter segurança, não vai ter governança, não vai ter segurança da informação, não vai ter treinamento, não vai ter os mapeamentos, né? Porque quando você fala de mapeamento, né, claro que, né, cada área ali vai ter sua qualidade ali, mas, por exemplo, só para dar um exemplo aqui mais prático, o mapeamento, toda a parte de entrevista de mapeamento é feito com a parte da MainSafe,
fazendo levantamento, porque eu tenho especialistas na área de projeto, BPNN, notações, que não é o grau ali do jurídico, propriamente dito. Mas isso não desfaz, né? Ao contrário, a gente junta isso. Né? E por isso que é importante, independente se é o escritório ou não, você tem que saber quem é que está mexendo, né? Se tem esses três pilares para ficar mais fácil o entendimento dentro do que é prestado de serviço. Tá? Não tem nada contra o escritório, não. Tem que ver só o que ele está te oferecendo. E agora, Exato. se é só advogado lá dentro, e como é que ele vai fazer um relatório de análise técnica de uma infraestrutura, segmentação de rede, vai avaliar se está seguro dentro do seu... Quando você trabalha com a cultura Microsoft, está lá seu SharePoint rodando, seu server na nuvem, no Azure, aquela estrutura inteira, como é que ele vai avaliar aquilo tudo? Né? Porque isso aí faz parte. Né? A TI ela é custodiante da informação, né? Então ela guarda essa informação para as outras áreas que são responsáveis. Então ela tem um grau de segurança ali, mas você tem que ter uma pessoa específica para aquilo, né? E como também para mapear, como também para criar o tratamento, como também para fazer os contratos e revisões, né? Eu não me atrevo a mexer nos contratos do Marcelo, porque ele é especialista nessa área. Então, por isso que, assim, o que a gente fala trazer o mapa ali, o que não foi dito pela LGPD, é trabalhar esses três pilares, independente se é um escritório que está oferecendo, se é uma empresa de TI, você tem que ver o que está vindo junto. Não sei se eu consegui responder aí, tá, João? Perfeito, perfeito, Rodrigo. Só complementando, perfeito. Mais uma vez, também não tem problema nenhum, mas algumas dicas, tá, Jones? Quando você contratar um escritório de advocacia para cuidar, para atuar como DPO, pergunte se ele é certificado DPO. Não tem obrigação nenhuma, tá, pessoal? Mas eu estou dando dicas para vocês. Né? O advogado, ele pode exercer essa função. Inclusive, vai sair agora, nesse ano, uma regulamentação específica sobre encarregado, e lá está previsto que escritórios de advocacia também vão poder exercer essa função. Mas, pessoal, dicas. Veja se esse profissional é um DPO certificado, TECZIM e APP, e não é o DPO é DPO mesmo, porque tem cursos, por exemplo, que a gente chama de PDPE, que é o curso de entrada, mas ele não é DPO. Pergunta se ele é um DPO certificado. E a outra pergunta, que o Rodrigo falou de maneira muito importante, a equipe de TI dele e a equipe de segurança da informação também tem a certificação? Pergunte a ele quem que é a equipe de TI ou a equipe de segurança da informação. Se ele falar que não tem, você tem um problema, porque quando o incidente de segurança acontecer, o vazamento acontecer, o primeiro que tem que gerir a crise por meio de um plano de gestão de incidente de segurança é o DPO. E se ele não tem essa informação, se ele não tem essa formação, ele vai ter uma grande dificuldade em debater, inclusive, com a TI da sua empresa para tentar resolver o problema. Tá? Então, fica aqui a dica. Oi, Helder, levantou a mão, vai lá, fica à vontade, cara, por favor. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tá um pouquinho abafado, mas estou te ouvindo bem. Vamos lá. Está indo. É porque eu estou com fone. Não, vai lá, tá dando para escutar. Vai lá. São duas coisas, né, bem rápidas. Uma delas é a seguinte. Você falou aí que eu não entendi bem essa parte, que o escritório de advocacia, tudo bem, ele vai poder fazer esse trabalho de assessoria. Porém, tem que ter um DPO, beleza, é isso. Mas qual certificação que tem que ter o pessoal do TI e o pessoal de segurança? Essa mesma certificação. Vai lá, Rodrigo. Também? Não, a certificação de DPO, ela é de forma holística. Né? Quando você fala de DPO, ela vai equilibrar para você saber o que você vai pegar de cada área. Agora, as áreas de tecnologia, é importante, se você tiver um DPO ali dentro, você está só somando. Tá? Agora, a área de tecnologia vai trabalhar conceito de tecnologia, vai trabalhar o quê? Segurança da informação, pode trabalhar ISO com a gestão de serviço, você vai ver se ele tem gestão de projeto, é importante, né? A TI normalmente vai ajudar ali a guiar o projeto, né? Dependendo da equipe. Tá? Mas é importante, assim, a formação de PO, ela tem vários níveis, são 3 cursos, né, de formação, onde tem um que é conceitos de segurança da informação
e tem o outro que é a parte mais da lei, né, do regulamento. Então, o que acontece muito com essa certificação do DPO, das duas, usando ela dos dois lados, né? O que acontece dos dois lados? Quando você joga para o Marcelo, por exemplo, que é o DPO ali, que é o peso dele é mais jurídico, que é a formação dele, ele recebe, dentro da formação, tem o da ISO, da segurança da informação, que são conceitos de ameaça, risco, lá dentro agregado. Então, quer dizer, então ali você começa a equilibrar o conhecimento. E para o cara que é da TI, também você começa a trabalhar o regulatório para ele, porque ele sabe conceito de ameaça, o que é dado, os princípios, pilares, confidencialidade, integridade, disponibilidade da segurança, isso é uma coisa normal para ele. Incidente de segurança, o que é um incidente, o que não é. Só que aí, quando você põe a outra parte do curso, você tem a questão do regulatório, né? Então, aí você vai equilibrando esse conhecimento e essas pessoas trabalhando junto, com esse pensamento, mas com as suas expertises específicas, você soma para fazer as entregas, tá? Não sei se eu consegui responder você aí. Tá? Não sei se Tá, fechou aí. eu não, olha só, desculpa, eu não sei se eu entendi errado. O que eu quis dizer é o seguinte, quando vocês informaram aí sobre a questão da possibilidade de uma assessoria de um escritório jurídico, que está Ok. trabalhando ainda na legislação e tal, beleza. Aí logo em seguida ele falou o seguinte, verifique também se nesse escritório existe um pessoal de TI e de segurança Não. da informação e se esse pessoal é certificado. É isso que eu entendi, desculpa se eu entendi errado. Não, Helder, não é o escritório de advocacia, ele não precisa ter uma pessoa de TI nem de segurança da Basta informação. ele ter um Pode fazer DPO. Não, ele já vai atuar como DPO. Essa foi a pergunta que foi feita. Na verdade, o escritório está sendo contratado de advocacia, está sendo contratado para ser o DPO. Certo. Então, para Lá ser tem que DPO, ter um DPO certificado, né? bom, é a recomendação, não existe obrigatoriedade. A Certo. gente recomenda porque você precisa ter essa visão. E se você, como advogado, não é um profissional de TI, de segurança da informação, para você prestar o serviço de maneira correta, você vai precisar fazer parcerias com o pessoal de segurança da informação de TI. Vale a pergunta se esses profissionais que estão vinculados ou parceiros desse escritório de advocacia também têm especializações, tais como a que o Rodrigo falou, um especializado em ISO, o outro é especializado em gestão de projetos, para que você componha uma equipe que consiga atender essa demanda. Foi isso que eu quis dizer. Ah, entendi. É porque quando você falou isso, eu pensei logo assim, bom, então eu tenho um escritório jurídico, né? Eu vou contratar esse escritório jurídico, mas eu tenho o meu pessoal de TI. Eu sou gestor de TI, Beleza. tenho o pessoal Beleza. de TI lá, então eu não vou precisar ter nesse escritório o pessoal de TI com a certificação. Ah, então tá claro agora, eu entendi. Perfeito, é isso, Helder. E aí, por isso que eu falei com você que você tem que perguntar para esse advogado se ele tem uma certificação de DPO. Por quê? Certo. Quando tiver um incidente de segurança, esse profissional advogado ele tem que saber conversar com sua área de TI. E não só o âmbito jurídico, ele tem que entender. Nós já participamos aqui, cara, e numa discussão, num incidente de segurança, as nomenclaturas, as falas, elas são todas voltadas para a tecnologia, exatamente. E se ele não sabe, ele vai ter uma dificuldade, entendeu? Era isso. É verdade, eu concordo contigo, é exatamente isso. A gente sabe que não dá para dialogar, por isso que o profissional de TI de uma instituição não é recomendado que ele seja o DPO. Né? Tem que ser um cara que saiba navegar em todas as áreas, ter uma boa relação dentro da instituição. Entendi, perfeito. Agora, deixa eu perguntar, eu posso fazer uma pergunta na prática? Claro, por favor. Vamos lá. Eu acho que até algum colega aqui deve passar por isso. Eu pelo menos, estou passando bastante. A minha instituição vai lá e contrata uma plataforma de treinamento, por exemplo. Eu chego lá, contrato uma empresa e digo, olha, eu quero que tu dê treinamento para os meus funcionários. Aí a plataforma vem, aí a gente faz um contrato e tal, beleza. Quando vai para iniciar, tem o kickoff, aí depois do kickoff, lá no kickoff já está definido o seguinte, olha, eu tenho a minha plataforma, eu preciso que a empresa me dê o número de telefone, o endereço, o nome completo, o CPF e a idade, a data de nascimento dos funcionários. Aí beleza, aí eu digo assim, bom, porque a gente sabe que a questão do dado sensível, ele é relativo, eu penso pelo menos assim. Não quer dizer que um CPF sempre vai ser, como é que se diz, um dado sensível, até porque
A gente sabe também que o direito nosso, nós temos um direito muito grande, nós, enquanto usuário, mas está limitado também. Por exemplo, eu não posso dizer para a Receita Federal que eu não vou dar o meu CPF para ela. Né? Eu não posso chegar com a Receita Federal e dizer assim, olha, é o seguinte, a partir de hoje, eu quero que você apague meus dados da sua base de dados. Né? Tem muita gente que tem esse equívoco na cabeça, achando que pode chegar em qualquer lugar e dizer que tem. Por exemplo, eu não posso chegar na Riachuelo e dizer, ó, Riachuelo, eu quero que tu apague meus dados aí. Mas se a Riachuelo tem uma legislação que diz que ela tem que guardar aqueles dados tais, aí, por 10 anos, mesmo que o contrato tenha cessado entre o usuário e a empresa, ela não pode fazer isso, porque a legislação é maior do que a LGPD. No caso, aí são análises, né? Aí a minha dúvida é, eu tenho exatamente isso, contratei a plataforma, mas ela exige que eu dê por quê? Porque a plataforma, o banco de dados e o sistema dela está preparado para que esses campos sejam obrigatórios. E ela não pode. Ela me vendeu a plataforma dela, mas ela usa essa plataforma com outras empresas. E ela não pode simplesmente mexer na base de dados dela, porque ela vai, digamos, prejudicar outras empresas. E aí? O que pode, o que não pode, o que eu devo fazer? Se eu só tenho o termo de confidencialidade, não publicidade desses dados? Não. Primeiro, você tem que identificar, eu vou responder aqui, tá, Rodrigo? Depois, se quiser, fica... Primeiro, Helder, você tem que identificar qual que é a sua posição ali de agente de tratamento, né? Então, por exemplo, se nesse caso específico, onde ele vai requerer as informações, você vai incluir, ou o titular de dados, ou alguém vai incluir essas informações na plataforma dele. Se isso acontecer, ele é o controlador e ele atrai uma responsabilidade enorme. Você pode ser equiparado ali a controlador conjunto, mas você também pode ser um operador, dependendo da situação. Neste caso, não. Mas essa empresa, ela tem que ter a garantia de que os dados pessoais que estão sendo compartilhados do seu funcionário, eles estão ali guardados e ele adotou todas as medidas de segurança possíveis, ou medidas técnicas de segurança técnicas administrativas, assinado em contrato. Tá? Ele tem que garantir isso. Declaro que todos os dados pessoais que estão sendo compartilhados comigo estão seguros. A minha plataforma, ele pode até fornecer para você, grandes empresas fornecem as medidas de segurança que eles adotam, políticas de segurança, e aí sim você pode fechar o negócio com essas pessoas. Com relação aos dados, você pode fazer questionamentos. Por exemplo, se você precisa do tipo sanguíneo, por exemplo, para esse tipo de coisa, não. Você pode questionar, falar assim, olha, hoje você tem o princípio da minimização. Os dados pessoais, eles são limitados somente ao que você precisa. Não faz sentido você me pedir essa informação, até porque meu titular de dados ele vai querer saber o porquê eu não tenho essa informação. E eu não posso dar essa informação. E aí ele vai começar a se adequar. Mas, de toda forma, a celebração do contrato com ele e a base legal, a hipótese de tratamento para esse tipo de situação, é a execução de contrato. Então, não é o consentimento. Você vai ter um contrato de trabalho com o seu funcionário, onde no contrato de trabalho com o seu funcionário tem a previsão de que para o exercício da função dele, para relações, para atos relacionados à empresa, inclusive plataformas ou softwares específicos, ele concorda em partilhar aqueles dados, com o tratamento daqueles dados. Isso está no contrato de trabalho, e em paralelo, você vai ter um contrato com essa empresa, onde você vai ter cláusulas bem pesadas, garantindo que ele, quando pegar esse contrato, esses dados pessoais vindos do contrato de trabalho, estejam muito resguardados nesse contrato que você tem aí junto com ele. Aí você fecha o cerco. Além disso, você vai exigir que ele demonstre e explique para você quais são as medidas de segurança. Tem criptografia, você treina seus funcionários, você tem política de segurança, tem política de privacidade, treinou todo mundo, tem informações, me informe aí o que você fará com os dados dos meus funcionários, enfim, mais ou menos esse é o caminho, tá bom, Helder? Marcelo, deixa eu responder o do Michael aqui, que ele também mandou aqui na mensagem, e aí a gente segue. Show de bola, obrigado, pessoal. Valeu, obrigado. Então, Michael, na verdade, o que acontece? A gente trabalha o acesso, só que o que acontece hoje?
quando você vai fazer o projeto, como é que a gente trabalha? Ele trabalha, primeiro, o projeto de adequação, né, pensando em processo de projeto, ele é um projeto que você trabalha ele é um pouco híbrido. O que é híbrido? Tá? Você tem alguns marcos definidos dentro de um projeto, alguns itens para ser seguidos, mas você também tem a variação, que é exatamente o ágil ali, que é por camadas. Essas camadas estão aonde? Estão dentro dos tratamentos. Então, como é que a gente faz? Você está me perguntando aqui como é que faz, né? Como é que nós trabalhamos? Ó, o trabalho que é feito primeiro, que você precisa ter o DPO, né? A empresa precisa já ter um DPO para responder a incidentes que possam acontecer, né? Quando você trabalha o assessment sozinho, você vai ficar 2, 3, 4 meses só levantando informações ali, né? E em cima disso, você vai gerar um plano de ação para que depois você faça. Dependendo do tempo do plano de ação e dependendo do tanto que a empresa ela é sistêmica, ela se modifica, aquele relatório ele vai acabar morrendo. Alguma parte dele ali pode ser perdida, aquele plano de ação, porque você já mudou até algum processo interno, até sair esse relatório, né? Então, essa questão do assessment. Então, o que é feito, na verdade? Como é que realiza? A gente trabalha em paralelo. E aí, como é que trabalha em paralelo por entrega? Como? Vamos lá. A gente entra na empresa como DPO da empresa. A primeira coisa que a gente faz é fazer a nomeação, tá, em cima do DPO. Em paralelo a isso, tem uma equipe de infraestrutura que vai estar fazendo um relatório, que seria o Assessment pensando em infra, tá? Ele vai rodar em paralelo todo um relatório técnico da sua infraestrutura, riscos, o que não tem, vai rodar software de vulnerabilidade. Ele já está fazendo isso, só que eu já sou seu DPO, tá? Ele já vai rodar essa em paralelo. Em paralelo a isso, a gente está fazendo entrevistas, identificando os fluxos de dados, os tipos de dados, documentos, softwares, sistemas, departamentos, onde a gente vai achar fornecedores ou não, montando já os tratamentos. Só que quando vai montando os tratamentos, em paralelo está saindo o relatório de infraestrutura. No meio disso, a gente já começa a mexer nos tratamentos. E, em paralelo, a empresa vai ajustando a questão dele, se vai ter investimento ou não relacionado a TI neste momento ou não. E, em paralelo, nós vamos ajustando. Então, quando a gente chega a 3, 4 meses aí de mapeamento e relatórios, já tem, assim, muitos tratamentos já são resolvidos, porque nem todos os tratamentos estão ligados ao investimento direto de infra. Mas você só vai saber isso se você mapear. Então, a gente já vai fazendo isso em conjunto. Então, você tem uma agilidade muito maior dentro do processo. E, em paralelo a isso, se acontecer qualquer evento ligado a NPD, qualquer situação ali para ser respondida, a gente já é o DPO. Já tem o canal já é colocado, já tem toda a estrutura montada. Então, você trabalha em paralelo, você faz um assessment, sim, mas ele já está embutido dentro desse processo de adequação e você já vai corrigindo e fazendo itens. E aí, quando sai o relatório de infraestrutura, dependendo do porte da empresa, pode demorar um mês e meio, dependendo, ou até 2 meses, dependendo do tamanho. Em paralelo, a gente está resolvendo essas outras partes, e aí vai ter a parte que talvez vai ter investimento, aí vai ficar a discussão interna. Só que, em paralelo a isso, a gente está se movimentando. Não fica esperando comprar criptografia para poder mapear. Depois você atualiza os tratamentos, que agora tem criptografia, né? E isso vai rodar dentro da empresa. Aí vão disparar várias ações diretamente. Consegui responder? Não sei se eu consegui, mas Perfeito, vou tentar Michael. clarear um Isso, pouco. obrigado. Obrigado, Rodrigo. Valeu. Sidney, vamos lá, deixa eu responder essa do Sidney aqui. Cara, é o seguinte, saiba daquele risco de você colocar alguém que seja da área de TI, mas não na carteira como DPO. Né? Você tem esse problema. A questão é que, quando você selecionar um DPO interno, saiba que a maioria do tempo, se não o tempo inteiro de trabalho desse DPO, ele vai ficar cuidando de dados pessoais. As pessoas não têm essa noção. As pessoas não sabem a função de um DPO como é cuidar e gerenciar essas questões relacionadas à proteção de dados pessoais, gerenciar um projeto, e o DPO faz isso, demanda muito tempo. Ele vai ficar às 8 horas do dia de trabalho dele cuidando disso. Tá? Então, se você for nomear alguém, o ideal é que esse profissional ele tenha tempo para se dedicar à proteção de dados e que a proteção de dados não seja algo secundário. Tá? O projeto ele tem que ficar dedicado ao projeto. E com relação à skill, a pessoa, essa pessoa ela tem que ser bem comunicativa,
Ela tem que interagir com todas as áreas da empresa, porque ela é quem vai fazer a ponte, ela tem que conhecer as pessoas, não precisa ser e não deve ser um profissional a nível gerencial, porque ele não vai fazer isso, mas também não pode ser aquele profissional que não tem uma visão estratégica de como o negócio funciona, tá? Ele tem que estar ali, então, ele tem que ser uma pessoa que navega muito bem ali no meio da empresa, com todos os setores, ele conhece, tem uma visão geral e que ele converse bem com as pessoas, ele saiba tratar bem as pessoas, saiba onde buscar as informações e que ele possa se dedicar àquela informação. E, ao mesmo tempo, ele tem que ter um quê estratégico. Ele não pode ter um chefe ali, por exemplo, do financeiro, vamos dizer assim. Ele tem que ter, esse eu estou falando no mundo ideal, tá? Esse profissional ele tem que ter também poder de levar uma informação para um diretor para que uma decisão seja tomada. Porque quando você fala em proteção de dados, é o princípio fundamental, ele tem que ir ali, você tem que equilibrar entre questões da empresa e questões da privacidade. Se você colocar ele abaixo de um profissional que não esteja ali preocupado com a privacidade de dados, muitas das vezes ele vai tomar a decisão de algo que deveria ser focado em proteção de dados, mas ele vai tomar uma decisão empresarial. Então, essa é a dica. 24/7 não pode tirar férias. Não é bem assim, não, cara. Mas te falo, igual a gente, vai lá. Já que tu tá nessa linha, acho que a gente conversando. Tá me ouvindo bem? Me ouve bem? Estou te ouvindo bem, te ouvindo bem. Então, você, nesse caso, porque assim, essa discussão já houve na empresa onde eu trabalho. Né? Uhum. Quem deve ser o responsável pela LGPD? A TI. Inicialmente é a TI, né? De cara, todo mundo, tudo que liga na tomada, obrigação da TI, né? Tudo que liga na tomada é TI, ia falar agora. Ligou na tomada e, assim, é TI. A gente entende também, e essa discussão foi levantada, que nem toda a informação, sensível ou não, trafega no meio computacional. Uhum. Tem muita informação que trafega em papel, tem muita informação que trafega verbalmente, enfim. Perfeito. Né? E levantou-se essa questão, as questões jurídicas, principalmente as questões jurídicas, e até hoje está esse impasse desse um jogando a bola para o outro. A responsabilidade é do jurídico, a responsabilidade é da TI, tem coisas com RH. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, entendeu? Já que você aborda que que pode ser o DPO, né, terceirizado, um escritório jurídico, né, um escritório de advocacia devidamente especializado. Então, o melhor cenário, né, seria o jurídico, seria a TI, ou seria montar um setor de DPO, montar um novo setor, um setor especificamente para tratar da questão da LGPD, um setor LGPD, né, com toda a sua hierarquia, gerência, técnicos, enfim. Né, qual seria a melhor prática dentro de um ambiente corporativo? Não sei se eu me fiz entender. Não, eu acho que sim. Eu acho que o que eu até escrevi aqui, eu acho que sim, você tem que avaliar agora custo. Né? Porque você pode montar toda uma estrutura, né? O pessoal lembra que teve a época dos PMOs, né? Os escritórios de projetos. Agora está saindo a época dos DPOs, né? Os escritórios de DPOs. Só que você tem que avaliar o custo e também o nível, né? Dessas pessoas que vão compor ali e o investimento, né? A terceirização ela sai mais barata, independente dessa conta, né? Então você tem que avaliar se compensa ou não. Você vai ter que ter você vai ter que ter uma área jurídica, você vai ter um cara de infra, você vai ter um cara de rede, você vai ter o cara de segurança da informação, né? Vai ter que fazer auditoria, o cara vai ter que ter certificações. Você montar isso tudo, quanto será que vale a pena? Entendeu? Você tem que levantar e botar no papel. Né? Mas a terceirização, como em qualquer outra prática, ela sai mais barata, né? Dependendo aí da estrutura e da visão aí corporativa da empresa, tá? Aí é uma questão de você estar avaliando. Entendi. Se for essa linha de seleção, um profissional de TI ele tem algumas vantagens, né? Que ele já entende a forma, mas ele entende já o palavreado, ele já entende questões relacionadas à tecnologia, ele leva uma certa vantagem em cima do jurídico. Se você já tem um jurídico interno, ele pode prestar esse serviço para você. O grande problema é você não tem a equipe completa, Cid.
Mesmo que você tenha um cara de TI que entenda mais do que os outros atuando como DPO, ele precisa de um jurídico que entenda de LGPD. Sim. Especialista em LGPD. Senão ele não vai conseguir prestar esse serviço. Nem a entendeu? TI é especialista em direito, em direito, nem o jurídico é Uhum. especialista da parte de TI, na TI, segurança. Mas e a TI também, ela tem que ter ainda um pouco do DPO ali, porque ela tem que entender um pouco do regulatório, porque senão o que acontece? O advogado vai solicitar demandas e a TI vai falar, olha, o sistema não faz. Mas ele também tem que entender o porquê que o advogado está pedindo aquilo, né? Pensando que o advogado está lhe guiando a demanda, tá? Ele tem que entender que, poxa, é mesmo, esse sistema aqui não está atendendo, não está gerando informações ali ou anonimizando, ou eliminando informações. Então, entendeu? Você tem que equilibrar. Por isso que essa figura central ali do DPO, né? Ele dentro da equipe, ele é orquestrador, ele é como se fosse um gerente de projeto, tá? Ele vai ali buscando o melhor de cada um e direcionando o melhor de cada um. Mas se as pontas que ele está buscando não entender também de proteção de dados, não ter esse conhecimento, você vai ter muito mais trabalho, resistência ali para fechar o processo em si. E aí você começa a ter aquela, né, diferente de uma equipe terceirizada que já está toda alinhada para isso. Ela se adequa muito mais fácil ali dentro do processo. Porque na hora que vai falar do jurídico, Marcelo vai lá bater papo com o cara do jurídico. Vai falar de projeto, segurança da informação, vou bater papo comigo. Nós vamos discutir ISO, vamos descobrir normas de gestão de serviços, vamos falar de IT, vamos falar de parte de governança, de gerenciamento de projetos. Aí não, tá bem ligada a banco também, aplicações, RPs, tudo isso você tem uma equipe. E tem a parte de infraestrutura, né? A estrutura, né, pesada ali, né? Rede, nuvem, híbrida, né? Tá híbrido ou não, tá interna, não tá. Então, quer dizer, você vai ter toda essa tratativa ali dentro. Você tem toda uma equipe formada para cada ação. E na hora que dá um incidente, você tem essa equipe inteira trabalhando junto. Porque para responder fala aqui, ó, para responder um relatório de incidente, para você abrir um incidente lá na NPD, quem que vai abrir? Primeira regra, o advogado que vai abrir, porque o advogado, o que ele está escrevendo lá é para atender, só que ele precisa de subsídio das outras áreas para poder responder e filtrar e equilibrar a resposta para que o cliente, para que você, empresa, não responda mais do que devia sobre um incidente, para que você não se comprometa. E aí, se o cara de PO ele é só de TI, ele vai responder aquele documento né, muito mais direto, sem ter ali a malícia, ali, o conhecimento do jurídico. E aí pode complicar mais a empresa do que realmente foi. Então, por isso que é multidisciplinar. E um vai equilibrando o outro. Perfeito. Isso aí. Então, Vamos lá? Acho que o deixa eu dar uma... tempo aí está terminando. O Helder fez uma pergunta aí. Vai lá, Helder. Desculpa. Não, eu ia fazer um comentário que eu acho que pode surgir mais dúvidas. E acho que tem os contatos, né? A gente vai estar totalmente disponível aí para responder, para fazer. Isso. Se tiver que fazer uma reunião específica, nós iríamos falar também sobre as oficinas, né? Que eu ia falar para o Rodrigo comentar rapidamente. São várias oficinas específicas para ajudar vocês, mas eu queria, se vocês concordarem, né, iniciar aí o sorteio, porque parece que o pessoal tá cansado, já tem gente indo embora. Já está na hora. Vamos lá. Vamos só responder do Helder aqui, que ele levantou a mão, que aí a gente vai para o sorteio, pode ser? Perfeito. O Helder, 415 mil alunos, cara, se preocupa, tá? O foco da NPD vai ser criança e adolescente no próximo ano, e empresas que tratam dados de crianças e adolescentes terão um sério problema aí a partir desse ano de 2023. Então, fica a dica aí. Mas pode fazer sua pergunta aí que a gente fecha aqui hoje e vamos disponibilizar o material para vocês, tá, pessoal? Desculpa aí, não. Tem pergunta é que eu não baixei a mão, é só isso. Já então, então a pergunta está ótima. Então sorteia aí o pessoal, senão o pessoal, né, daqui a pouco cansa. Então vamos lá, pessoal. Bom, sorteio. Agradeço a todos aí. Vamos aqui fazer o sorteio. Eu vou fazer daqui. Peguei a listinha de todos aqui, tá? E vou colocar aqui. Enquanto tu prepara o sorteador aí, até avisar todo mundo, né, gente, que se for o caso, precisar de mais uma rodada dessa, a gente pode combinar com os palestrantes para conversar um pouco mais, até para saber um pouco mais dos detalhes. Não tem problema, a gente já está ficando, já vai dar 9 horas, né, mas a gente pode verificar
em um outro momento para, de repente, tirar as dúvidas, alguma coisa mais pontual, não tem problema. Eu acho que esse é o início, né, do nosso ano de trabalho, o ano letivo aí, então a gente tem muita coisa para fazer, muitos desafios, né, e aí eu também já aproveito para agradecer a todos que estiveram conosco. Eu já caiu um pouco a galerinha, nós éramos 32, agora nós estamos em 23. Mas agradecer ao Marcelo, Ailton, todo mundo que esteve com a gente, e a gente pode futuramente pensar em uma outra rodada, tendo em vista que esse tema vai estar muito em discussão, né? Ainda mais com tudo que está mudando e com todas as informações que estão chegando. Perfeito, é nós que agradecemos. Obrigado, então estaremos sempre disponíveis. Vai lá. Obrigado, Wesley. Depois você pode compartilhar com todos a apresentação, tá, Wesley? Perfeito, vou compartilhar. E aí, quem tiver, se vocês quiserem também colocar o telefone de vocês aí no chat, para quem quiser entrar em contato, telefone ou algum tipo de contato, a Você gente coloca autoriza aí, vocês fazerem isso. coloca, Marcelo e Rodrigo, que eu já vou então iniciar o sorteio aqui, pessoal. Vamos lá. Vai lá, cara. Vamos colocar Estamos aqui. com 23 participantes, né? Exatamente. 23. Perfeito. Então vamos lá. Quer compartilhar a tela ou tu vai fazer aí? Como que quer fazer? Não, cara. Acho que eu confie. Tá bom. Eu vou sortear agora. Vamos lá. Vai Então, lá. aqui, rufem os tambores. Vamos lá. Sorteio, ok. Vamos lá. Olha, se sair Ailton, Marcelo e Rodrigo, passa para o próximo. Número Perfeito. 5, Rodrigo Alves. Ô, Rodrigo, próximo. Vai. Você que ganhou. Vamos pro próximo. Eu já estou cansado aqui. Próximo. 16. O Ivo está aí? Ivo está Tá aqui. conectado. Está conectado. Tô aqui. Não é dele. Até liberar o Primeiro pizza do microfone. Ivo. Ivo, qualquer coisa já deixa o teu contato com a gente aí para que a gente possa Isso. falar com você. Não sei se você tem meu contato, mas fala comigo que aí eu organizo com o pessoal da palestra para verificar o teu treinamento, tá? Perfeito. Tudo Me bola. ajuda aí, tá? Me ajuda aí, Marcelo e Rodrigo, pegando aí os contatos do Ivo, tá? Beleza. Vamos pro próximo. Tem mais um. Ô, Jorge. Não sai Agora não. foi o Felipe. Felipe está? Felipe está aqui. Também está. Tá? Vamos ver se... Fala Vamos oi ver, aí, Felipe. Dá um alô aí, Felipe. Não sei se ele tá de corpo aqui, e alma ou só conectado. Ele Tá só respondeu de aqui, alma? ó. Tô aqui. Foi Felipe tá aí? Felipe Tá respondendo aqui, corpo e alma. Aê, Perfeito. Felipe, boa. Então, pessoal, obrigado a todos. Aí foi o Ivo e o Felipe, o sorteado da noite. Isso. Valeu. Vai contato aí Então, gente. Pode estar comigo ou com o Marcelo, que a gente Valeu, libera pessoal. isso. Obrigado. Valeu. Obrigado. Passou os contatos Valeu, aí no pessoal. chat? Obrigado, tá? Ele vai passar Passaram. o contato com ele. Aí a gente toca. Beleza. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado por tudo. Muito Tchau, bom. gente. Abraço. Abraço. Obrigado. Tchau. Tchau. Abraço, tchau.